Graça e paz a todos os nossos amados e queridos ouvintes. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo expositivo de Romanos. E hoje nós estaremos dando início às argumentações do apóstolo Paulo em relação à doutrina da depravação do homem, colocada no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Entendemos que o apóstolo coloca que todos os homens estão debaixo do pecado, todos são pecadores, porém a depravação, ela começa quando o homem detém a verdade. Acontece um desencadeamento que leva-o à escuridão do coração. E esta escuridão do coração leva o homem às práticas mais perversas. Então hoje nós vamos dar início aqui ao que o apóstolo colocou para firmar, ou para que não houvesse dúvida nenhuma a respeito desta verdade. E estas argumentações, então elas vão do capítulo 2, do versículo 1, ao capítulo 3 e versículo de número 20. Elas são fundamentadas em pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto, a argumentação é a respeito do julgar o homem. E esta argumentação, ela é colocada a todos os homens. Em seguida, há uma classe de pessoas que diz que é, mas não é. Pessoas que se acham, mas não são. Isso nós encontramos a partir do versículo 17 do capítulo 2. O terceiro ponto é que pessoas têm vantagens sobre outras pessoas. Porém, esta vantagem de nada vale se não houver obediência à palavra do Senhor. E então o apóstolo conclui a sua argumentação a partir do versículo 9 do capítulo 3, descrevendo a realidade do homem sem a ação do Espírito Santo. E nós estaremos então dando início a essas argumentações. E na primeira argumentação, capítulo 2, nós vamos dividi-la em 3 vídeos, porque nós encontramos nesta primeira argumentação pelo menos 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto, o apóstolo ele vai tratar da questão do julgamento, o ato da pessoa ler o que ele colocou do versículo 18 ao versículo 32 e julgar a pessoa e falar, olha, aquela pessoa comete pecado. Então ele vem nos dizendo aqui que nenhum homem pode fazer isto. Não está no direito do homem praticar este tipo de acusação. O segundo tema que o apóstolo trata é a respeito de nós ouvirmos, entendermos e praticarmos a palavra. E isto ele colocou a partir do versículo 12 do capítulo 2. Então nós estaremos vendo essa questão em um futuro encontro. E entre o tema de julgar e o tema de ouvir, entender e praticar a palavra, o apóstolo coloca do versículo 5 ao versículo de número 11 o que acontecerá, como acontecerá e por que acontecerá o juízo final. Então nós estaremos em um vídeo específico tratando cada um desses temas encontrados no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16 de Romanos. Então fique conosco. O nosso objetivo é levar até você a palavra,
E a oração que eu faço neste momento, no meu coração, é que o Espírito Santo nos dê o entendimento. Porque através do entendimento, as nossas vidas são transformadas. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, ela gera vida em nossas vidas. E eu não tenho dúvida que é exatamente isto que precisamos. Então vamos observar Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Este é o primeiro argumento que o apóstolo coloca para fortalecer ou deixar firme, fazer firme a doutrina exposta sobre a depravação do homem. E aqui nós precisamos entender algumas coisas que estão fundamentando esta verdade colocada pelo apóstolo. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a sentença, ou aquilo que o apóstolo ele tem em mente, e ele precisa que atinja o coração dos homens. E esta sentença é: o homem não tem direito de julgar ninguém. É muito importante observarmos aqui quando ele disse: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. O apóstolo, ele está incluindo os judeus, ele está incluindo os gentios, ou seja, em uma colocação da nossa vida prática hoje, eu como um crente, eu não posso julgar outra pessoa, e outra pessoa não pode me julgar. Então veja que esta questão do julgamento, ela foi colocada a todos os homens, independente da posição, independente do que seja. O homem não tem o direito de julgar o outro homem. Jesus, colocando essa questão no Evangelho de João, o capítulo 12, o versículo de número 47 ao versículo 50, ele disse que quando ouve-se a palavra de Deus, Jesus, ele não julga, porque a missão dele não é para julgar, mas é para salvar. Porém, quando a palavra é colocada diante do homem, a palavra, ela tem o poder de julgar o homem. No livro do Apocalipse, no dia do juízo final, a Bíblia nos informa que serão abertos o livro e também os livros. Ou seja, o livro da vida será colocado diante do homem. E os livros, os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. E o homem será julgado pela palavra. Então, amados e queridos ouvintes,
nesta oportunidade, está sendo colocado diante de nós a importância de nós observarmos a palavra de Deus. E se existe alguma raiz de julgamento, se existe sentimento em relação às outras pessoas que estão em suas práticas pecaminosas, não cabe a nós fazer julgamento, mas sim orar por elas, levar a palavra de Deus a elas, para que através da palavra elas venham ser alcançadas por Jesus Cristo. É muito importante também observar que esta sentença é para todos os homens, sem exceção. Por quê? Porque o homem natural, ou o homem sem a ação do Espírito Santo, ele não tem condições de fazer a vontade de Deus. O homem, na sua naturalidade, ele não busca a Deus. Ele não entende as obras de Deus. É isto que Paulo colocou, aleluia, no capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Então, amados e queridos ouvintes, o primeiro argumento de Paulo, ele está protegendo um grande erro. De muitas das vezes, você olhar o versículo 18 ao 32 e ver aquela lista de pecado e dizer: o meu irmão comete isso, aquela pessoa comete aquilo, então não está em nosso direito de fazer isto. Veja, o segundo fundamento aqui desta verdade é que o juízo de Deus é segundo a verdade. Observem isso. O versículo de número 2 está escrito que o juízo de Deus é segundo a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. João 17:17. Quando Jesus está orando, ele pede a Deus e diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, aleluia! Então, amados e queridos ouvintes, a importância que nós encontramos aqui de nos comprometermos com a palavra, a importância de estudarmos a palavra, a importância de buscarmos o entendimento da palavra. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele será segundo a verdade. E a verdade está sendo colocada diante de nós aqui, nesta oportunidade, é o quê? É que nós não podemos julgar ninguém. O terceiro grande fundamento desta verdade é que o homem que julga o outro homem, ele despreza 3 atributos de Deus. Estes atributos são 3 coisas que fazem parte da natureza de Deus. Que maravilha! E que coisas são essas? A sua benignidade. E o apóstolo coloca que elas são ricas. E ele diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? É importante observarmos que as benignidades do Senhor, elas estão dispensadas a todos os homens, independente se ele é um pecador ou se ele é uma pessoa. Então, o apóstolo coloca que a benignidade do Senhor são riquezas dispensadas ao homem. O segundo atributo de Deus é a paciência. Imagine se Deus não fosse paciente comigo. Às vezes eu fico pensando,
Se Deus não fosse paciente comigo, há muito eu teria perecido. Há muito eu teria sido levado por coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor, Ele tem sido paciente, dado uma outra oportunidade, dando mais uma chance, preservando a minha vida e preservando a tua vida. Então, não podemos desprezar a paciência de Deus. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus dispensa a nós a paciência, Ele dispensa também a vida daqueles que estão mergulhados no pecado. Então não devemos julgar. Por quê? Porque não podemos desprezar a paciência de Deus. O terceiro atributo de Deus que aparece aqui é a longanimidade. Olha que coisa tremenda. A longanimidade de Deus. Deus é longânimo, Deus é benigno e Deus é paciente para conosco. Então o apóstolo conclui e diz que a pessoa que julga a outra pessoa, ela despreza esses três atributos de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E aqui nós encontramos uma doutrina muito importante sobre o arrependimento verdadeiro. Então, observem que o apóstolo, ele tem em mente que o evangelho possa alcançar todas as pessoas, os que estão mergulhados no pecado, os que não têm esperança. Oh, aleluia! Mas o Senhor é benigno, o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo para com essas pessoas. E isto por quê? Porque Deus quer que essas pessoas se arrependam e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, amados e queridos ouvintes, esta primeira argumentação do apóstolo, após ele ter concluído a descrição ou a exposição da depravação humana, é esta: que eu não posso entender este texto, olhar para o meu irmão e julgar o meu irmão, dizer que o meu irmão é isso, meu irmão é aquilo, porque quando eu faço isto, eu me torno pecador. Eu estou inserido nesses sentimentos que o apóstolo coloca do versículo 28 ao versículo 31. E quando eu faço isto, eu me insiro aqui por quê? Porque eu desprezo a natureza de Deus. Eu desprezo aquilo que Deus é na sua essência. Então, amados e queridos ouvintes, que o Senhor possa conceder a graça aos nossos corações e que possamos entender esta explicação e que a explicação desta palavra possa gerar em você a vida necessária que você precisa. No próximo encontro, nós estaremos então falando sobre a colocação que o apóstolo faz do juízo final. E nós vamos observar então que ele coloca o porquê, quando e como acontecerá o juízo final. Então, amados e queridos ouvintes, Deus abençoe. O desejo da minha alma é que você seja alcançado pelo Espírito Santo, que o Senhor possa transformar a tua vida através do entendimento da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer por mais estes momentos que o Senhor tem nos concedido. Agora, Senhor, toca nos corações, meu Deus, aquele coração que é inclinado a julgar as pessoas, que é inclinado a olhar a vida dos outros e apontar os erros. Meu Deus, faça nós entendermos que
que não podemos fazer este tipo de coisa, porque quando praticamos isto, estamos inseridos, ó Deus, na descrição daqueles que estão mergulhados no pecado. Por quê? Porque desprezamos o seu caráter, a sua natureza, a sua benignidade, a sua verdade, Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, cura-nos desta enfermidade tão terrível que muitas das vezes tem assolado o coração de muitos homens. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro, querendo Deus.